Estamos de volta com o Assunto de Estado. Estão conosco ao vivo aqui no estúdio os senadores da bancada do Ceará. Em Fortaleza, nós tentamos também levantar quais os entraves ao desenvolvimento econômico. Mas vamos continuar aqui com essa questão da saúde, que é, pelo jeito, um entrave ao desenvolvimento das famílias e, portanto, ao desenvolvimento econômico do Estado. O Daniel Braga, de Fortaleza, diz que um item sempre esquecido em termos de investimento é a saúde bucal da população. Como melhorar este aspecto? Ainda ligado à saúde, o Francisco José de Souza, de Caucaia, pergunta sobre a situação geral da saúde pública, pois ele afirma que a população está sofrendo muito e que a administração do Estado não está fazendo o que deveria quanto a essa questão. Ele pergunta o que o Senado Federal, o que os senadores podem fazer para melhorar, principalmente no município de Caucaia. Nós acabamos de financiar com recursos que foram da bancada do Estado do Ceará, que inclui os 3 senadores e inclui os 22 deputados federais, ajudamos a financiar a construção de talvez o mais importante hoje hospital da região do Cariri. O primeiro hospital, de alta complexidade do interior. O primeiro hospital de alta complexidade público, porque não tinha nenhum. E estamos construindo um outro agora, que é o dobro praticamente do tamanho do hospital do Cariri, na cidade de Sobral. E o governo patrocinou um debate com vários municípios do centro, da região central do estado do Ceará, que é a Sertão Cearense, para construir já um terceiro hospital que vai ser feito em Quixeramobim. E está preparando a construção do hospital da região metropolitana de emergência para desafogar Fortaleza, que fica sufocada, porque a emergência é exclusivamente municipal, praticamente, do estado do Ceará, para tudo. Perna quebrada, cabeça quebrada, incêndio, queimada, tudo tem que cair no JF, o custo vai lá para cima. O IPTU não dá para pagar no IJF. E, além disso, 21 policlínicas estão sendo construídas no estado do Ceará agora, nesse governo. 30 UPAs. 32 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. E na área de saúde bucal, praticamente todas as policlínicas, em cada canto que tem uma policlínica, praticamente vai ter um CEL, que é um centro de especialidade odontológica. Então, muda radicalmente. É bom que se diga assim. Mas onde é que está o problema ainda? O problema continua ainda na questão da atenção primária, que a gente tem que reforçar, porque é a porta de entrada. Digamos, nós começamos a melhorar a alta complexidade, nós melhoramos aqui no meio com as policlínicas e as UPAs, ainda temos que aumentar a cobertura, mas no Ceará não é pequena não, a cobertura de programa de saúde da família ultrapassa os 70%, é uma das maiores do Brasil. Foi lá mais ou menos que começou, então é importante. Então acho que tem um sistema. Agora, o que ocorreu e o que está ocorrendo? É que a nossa demanda é enorme. E o atraso em seguir essa demanda foi também de tempo, décadas. Você recomeça agora e essa demanda está toda reprimida. Então, mais gente procura o sistema melhorou, mais gente procura. Mais gente procurando, você precisa ampliar essa rede e daqui a pouco vem um outro problema que são os salários. Nós não tínhamos rede de saúde no interior do Estado público. Estou falando de coisa pública. Então, o que aconteceu? Não se faz de um dia para a noite. Nós acabamos de inaugurar, nós estivemos juntos os 3 inaugurando o Hospital do Cariri, que vai atender 44 cidades daquela região. Em dezembro, acho que até dezembro, o Hospital da Zona Norte vai estar... De Sobral, que é regional da Zona Norte, vai estar pronto em Sobral. O que se fazia antes? Ao invés de se construir um hospital público no interior do estado do Ceará, se financiava ambulâncias para levar, inclusive tinha os estacionamentos especializados lá em Fortaleza, para todo tipo de doente. O que os prefeitos sonhavam? Era em ter uma ambulância ou 2 ambulâncias novas no seu município. É verdade isso. E não um hospital. Transportar o doente. Emenda para ambulância. Transportar o doente. Chegou até o escândalo da questão das ambulâncias que atingiu o Brasil. Mas o Nordeste, o Ceará especificamente, o grande desejo de um prefeito na questão de saúde não era construir um hospital, até porque o recurso do município não tem como manter esse hospital. Para você ter uma ideia, esse hospital do Cariri... É recurso do Estado, então. É recurso do Estado com o governo federal. Esse recurso, esse hospital do Cariri, para você ter uma ideia, o custo de construção dele ficou em torno de 110 milhões de reais. A manutenção, o custo anual dele vai ficar ao preço de um hospital desse... 6 a 8 milhões por mês. Por mês. Então, a cada 12 meses, que seguro, a cada 12 meses isso, você né? tem o custeio de um hospital desse
a cada 12 meses. Então, os governantes não faziam isso. O nosso governo, nesses 4 anos e pouco, isso que o Inácio acabou de colocar, saúde bucal para responder ao nosso telespectador. Pouca gente sabe que nesses centros de especialidade odontológica, as mocinhas recebem até os aparelhos, vai desde o tratamento até o aparelho. Na minha cidade, na minha época, você tinha uma dor de dente, ia lá no Celesbão, que era um prato, e arrancava o dente. Hoje você tem do canal até o aparelho nesses centros odontológicos que estão sendo construídos. Tem 17 centros odontológicos, especialidades odontológicas, que estão ficando prontos em todo o interior do estado de Ceará. Só para dar um dado final aqui, quando todos esses equipamentos, as 32 UPAs, as 22 policlínicas, os 17 centros odontológicos, os 4 hospitais que estão sendo, 2 já praticamente prontos, e os outros sendo licitados agora para o interior do estado de Ceará, quando essa estrutura toda estiver pronta, nós vamos ter, em termos de saúde pública, a comparação com estados ricos do Brasil, como São Paulo, por exemplo, como o Paraná, por exemplo. O senhor não acredita que isso pode mudar um pouco a distribuição populacional do Estado? Que hoje mais da metade da população quase está na região metropolitana de Fortaleza. O crescimento econômico do Estado, faz voltar um pouquinho. O crescimento econômico do Estado está fazendo com que as pessoas fiquem no interior. Eu, por exemplo, migrei da minha pequena cidade para ir para Fortaleza, depois para vir aqui para Brasília, porque não tinha oportunidade lá. Ora, se as pessoas estão tendo a oportunidade de formação com as escolas técnicas, se as pessoas têm uma oportunidade de emprego com o crescimento do Estado, com o desenvolvimento do Estado. Para você ter uma ideia, a refinaria de petróleo, quando estiver funcionando, ela começa agora, ainda nesse terceiro trimestre, não a funcionar, começa as obras, ela pronta vai fazer com que 36% do PIB do Estado seja incrementado. No Estado. Uma pergunta aos senhores. Agora, nós temos um problema no interior do Ceará, que é mão de obra especializada na saúde. Como as nossas escolas de saúde eram todas em Fortaleza, a juventude vinha estudar em Fortaleza e depois não queria voltar para o interior. Para resolver isso, o governo federal, em parceria com o governo estadual, resolveu interiorizar a Universidade Federal do Ceará. Hoje, no Cariri, nós temos 2 faculdades de medicina, uma pública e uma particular, além dos cursos nas outras áreas da saúde. Na região norte, nós temos a faculdade de medicina e no Sertão Central nós temos uma faculdade particular com vários cursos da área da saúde, exatamente para descentralizar e qualificar essa mão de obra. Ou seja, a qualificação está sendo feita paralelamente ao projeto de integração. Infraestrutura física. Saímos de um curso e para ter uma ideia, nós tínhamos, até 2007, apenas 6 hospitais de média e alta complexidade no estado do Ceará, públicos. E todos eles em Fortaleza. Todos em Fortaleza. É no governo Lula. Mesmo para ir para é no governo Cid. A minha cidade está a 420 quilômetros que nós fizemos. Tem que pegar uma ambulância para levar o doente lá. Esse no Cariri, que investimos 105 milhões de reais, uma parceria do governo federal através da bancada, com emendas ao orçamento do governo do estado e empréstimo também internacional. Estamos com o de Sobral muito adiantado e licitando o de Quixeramobim e o da Grande Fortaleza. Portanto, é uma outra matriz de saúde que estamos fazendo. Eu queria comentar. Você tem um planejamento. Mas isso leva tempo, isso demanda tempo. Nós temos 5 anos fazendo isso. Há pouco nós falamos aqui de planejamento. Isso é coisa planejada. Tem que ter determinação. Pois é, tem que ter governo querendo fazer. Eu queria fazer uma colocação nova para aprofundar o nosso debate. Em termos comparativos, a economia cearense vem crescendo e crescendo significativamente. Dados do último trimestre, agora já recente, mostra que a economia cearense cresce mais do que a baiana, 4,7% versus 2,5% da Bahia. E mais do que a média nacional, que é de 4,2%. Ou seja, o PIB do Ceará está crescendo mais do que o PIB nacional e bem mais do que o PIB da Bahia, por exemplo, para termos um parâmetro de comparação. O PIB do Ceará, do Estado, cresceu de 1,89 para 2,04 em 2010, o que é um crescimento significativo. E isso coincide também com boas notícias. Por exemplo,
Investimentos da ordem de 9,6 bilhões em Fortaleza para a Copa, a construção de uma refinaria para a produção de gasolina premium, a ampliação do porto de Pecém, a implantação de um polo tecnológico de saúde, a disputa que vocês estão disputando, a sede de uma refinaria lá também, de uma siderúrgica. Já está sendo feita, já está resolvido. Uma infovia de fibra ótica. Essa já está sendo inaugurada. Não é? Pois bem, para citar alguns grandes empreendimentos, eu gostaria de saber dos senhores senadores que realmente isso o Cinturão das Águas, dá alicerça um certo otimismo em relação ao futuro do Estado. Claro. Os senhores compartilham desse otimismo? É que tem que ter duas coisas. O otimismo, porque as coisas estão acontecendo, tá certo? E a distribuição da renda. Porque senão você vai fazer um desenvolvimento concentrando riqueza, formando os novos ricos, poucos, e deixando a turma na pior. Então, onde é que você distribui? Distribui com educação de qualidade, saúde de qualidade, mais investimento no esgotamento sanitário, porque nós precisamos que a cidade cada vez esteja melhor. Fortaleza tem 63, 62, já com sanear 2. Nós temos que partir para o sanear 3 para poder alcançar a meta de 100% em Fortaleza e expandir na região metropolitana. O ano passado, o Ceará, se nós não estivermos enganados, aqui nós tivemos um investimento do Estado, não foi a União investindo no Estado, nem foram os municípios. O Estado do Ceará investiu 3 bilhões de reais de investimento. Então, isso incrementa a economia, faz a economia avançar razoavelmente e ganhar mais velocidade. E também distribui, porque você gera emprego, esse esforço de educação melhora a qualidade do emprego. Nós estamos agora inaugurando, talvez agora no segundo semestre, em agosto ou setembro, vamos inaugurar um dos maiores centros de eventos do Brasil, vai ser inaugurado no Ceará. Senador Isso atrai dezenas, centenas de eventos nacionais e internacionais. Eu vou aproveitar aqui. Nós tivemos feiras que não foram para o Ceará porque nós não tínhamos onde botar. O Levi Cheque de Campos, de Itapetininga, diz que o governo, reconhece que o governo tem investido na qualificação. Itaitinga, deve ser. Itaitinga. Bom, aqui está escrito Itapetininga, Itaitinga, né? Reconhece que o governo tem investido em qualificação profissional para o povo cearense, mas ele pergunta se realmente tem oferta, reconhece a questão das escolas técnicas, mas se realmente tem oferta de emprego para os profissionais recém-formados. Eu ouvi também de pessoas lá em Fortaleza, cidadãos comuns nas ruas, que para os jovens é muito difícil. O primeiro o que existe no Ceará é uma oferta de emprego, mas falta mão de obra especializada. Por exemplo, você vai numa construção civil, está lá as placas pedindo eletricistas, carpinteiros, um conjunto de profissionais. Só que nós não temos a mão de obra qualificada. E não temos por quê? Porque o Estado do Ceará passou por um apagão de mão de obra. As escolas técnicas que tinha no Estado foram todas fechadas na década de 90. É a velha história da formação. Elas foram reabertas agora, a partir de 2008 para cá. Nós estamos terminando de entregar 76 escolas técnicas estaduais profissionalizantes, nisso que o Eunício e o Inácio colocou, numa parceria, em que o município entra com o terreno, o governo federal constrói e equipa, investe em média 6 milhões de reais em cada escola profissionalizante, e o governo do Estado custeia a mão de obra. Então, é uma parceria muito forte. Ficamos sem técnicos agrícolas. Senador Inácio Arruda. Um Estado que tem fruticultura, que vai sendo campeão em fruticultura, que tem 85 mil hectares já pronto para irrigar. Tá certo? Então, você não tem a mão de obra qualificada. Eu vou pedir para a gente... Você forma noutra área. Isso foi uma decisão política tomada no Ceará na década de 90, errada. Agora nós estamos corrigindo. Se em 90 não tivesse feito esse erro, nós estaríamos no outro patamar. Olha só, eu vou pedir para a gente mudar um pouquinho de tema nesse terceiro bloco, mas ainda na questão social, o Raimundo Monteiro da Silva, de Fortaleza, ele lembra que os policiais civis estão em greve desde esse sábado passado, agora sábado último, devido aos baixos salários e o que eles consideram de um pequeno quantitativo para todo o Estado. Né? Ele pergunta quais são os projetos concretos para aumentar os salários dos profissionais. Além do Raimundo Monteiro da Silva, que nos mandou essa pergunta aqui agora, lá em Fortaleza também nós ouvimos muitas pessoas nas ruas falando dessa questão da segurança. Nós vamos ver então um pouquinho do que falaram os cidadãos cearenses lá em Fortaleza nas entrevistas que nós fizemos, para aproveitar também, né, ver o que eles estão dizendo diretamente.
dizendo e pensando. Uma maior atenção do governo federal para com os projetos estruturantes do estado do Ceará. Projetos que são sonhados há 4 décadas. Por exemplo, como a refinaria da Petrobras, como a siderúrgica, que hoje nós estamos vendo que já começaram a sair do papel, mas ainda estão muito distantes da realidade que nós precisamos conhecer. As rodovias que nós temos no Ceará são um entrave para o crescimento do próprio estado, tanto que geraram recentemente uma crise entre o governo do estado do Ceará e o Ministério do Transportes. Isso é o entrave maior que nós temos para o desenvolvimento do Ceará. Eu espero que o senador atue fortemente junto ao governo federal, defendendo uma política urgente de recuperação dessas estradas, a destinação de verbas e o desentrave de certos entraves burocráticos, tipo licitações, que muitas vezes ficam parados por conta de questionamento do Tribunal de Contas da União. Bom, nós mudamos o assunto no vídeo, então vamos aproveitar essa deixa do vídeo e tratar sobre a questão de infraestrutura e também e depois a gente volta à questão da segurança. E temos aqui o Paulo Sérgio de Carvalho, de Lavras, a Mangabeira, sua terra, senador, que gostaria exatamente que os senhores debatessem a questão das condições das estradas federais no estado do Ceará. E depois a gente volta à questão. Aliás, que foram objeto de um quiprocó entre o governador Cid Gomes e o ministro Alfredo do Nascimento. Todos nós. Aliás, tanto que PROCON nós tivemos na mesa do ministro. Na Assembleia Legislativa, recentemente, também, deputados estaduais da base do governo estadual criticaram muito o atraso nas obras federais. É verdade. Atraso e qualidade. Por incrível que pareça, o estado do Ceará tem 6 mil quilômetros de estrada. Esse governo, que nós temos a honra de participar dele, do Estado, e construiu e reconstruiu 3 mil novos quilômetros de estrada. Ou seja, 50% do que foi feito durante todos os governos que passaram. Todos os governos juntos construíram 6 mil quilômetros de estrada. Nesse nosso governo, entre recuperação e reconstrução e construção e abertura de novas estradas, nós construímos 3 mil quilômetros de estrada. Agora, é verdade, as estradas federais no estado do Ceará tiveram problemas seríssimos. E aí, muitas vezes, nós da bancada, fomos criticados pela população, dizendo que o problema era recurso. Felizmente, nós fizemos uma audiência aqui, de toda a bancada, não apenas dos senadores, com o ministro dos Transportes. E nessa reunião com o ministro dos Transportes, ele reconheceu para a bancada, publicamente, que o assunto não era financeiro, não era falta de recurso, era falta de gestão. Era falta de gestão. Então, por quê? Porque nós chegávamos no Rio Grande do Norte, as estradas federais, um tapete, como a gente diz lá no Ceará. Entrávamos no Ceará, uma buraqueira só. Saíamos do Ceará, entrávamos na Paraíba, estradas novamente um tapete. Então, a questão era de gestão, pelo menos esse foi o reconhecimento do ministro, que foi ao Ceará. O problema é que as coisas não acontecem do dia para a noite, e não adianta a gente ficar aqui num debate falando para o telespectador para tentar tampar o sol com a peneira. O que nós vemos assim, problemas aconteceram. Essa semana passada esteve aqui comigo o prefeito de Horizonte. Horizonte, vocês não conhecem. É da Grande Fortaleza. Da Grande Fortaleza, onde estão instaladas várias indústrias, mas muitas indústrias. E o prefeito está aflito porque tem um viaduto, na BR-116 que a obra paralisada. Foi licitado e paralisou. Eu liguei pessoalmente para o ministro, que me disse que, olha, tem uma questão de parece um azar naquele local ali, porque não é possível. Imagina o seguinte, tinha uma construtora, onde o patriarca da construtora, o sócio majoritário, veio a falecer, e ao falecer tem uma disputa de família, lá, uma disputa que ainda não foi concluída. Como só teve um licitante nessa licitação, a obra está paralisada esperando uma decisão judicial. Senador. Portanto, a questão das estradas federais no estado do Ceará, ela é uma questão muito dramática, mas que os recursos existem. Está encaminhado. O ministro foi lá e assinou as ordens de serviço, que agora estão dando início. Depois da grande pressão
feita pela bancada e, obviamente, pelo governador Cid Gomes. Nós vamos fazer um novo intervalo e voltamos no próximo bloco a discutir, continuando nessa questão da infraestrutura, porque tem algumas perguntas também sobre a questão da banda larga na internet, né, do cinturão tecnológico, e mais perguntas sobre essa questão das estradas também. Então, continue participando, lembrando que este debate está sendo transmitido também pela Rádio Senado. E entre em contato conosco pelo Alô Senado, pelo formulário no site do Senado e também pelo Twitter, @TV Senado. Estamos aqui com os senadores da bancada do Ceará. Voltamos já.